Fala galera, aqui é o PV trazendo pra vocês a obra a qual prometi trazer. Então galera, estamos aí na reta final do mês de novembro, né? Então vamos aí se preparar para trazer em dezembro novos manhwa pra vocês. Então espero que vocês gostem desse manhwa e já chega deixando aquele like se caso você gostou. Só não deixa o YouTube matar o vídeo para que a gente possa alcançar muitas mais pessoas. Então sem perder de tempo, vamos para o manhwa. A história já começa em algum tipo de caverna, a qual quanto mais ela vai se aprofundando, mais esquisita ela fica, ao ponto de chegar até um vilarejo lá embaixo. Logo vemos o nosso prota. Eu disse para não me incomodar. A garota intrometida logo mete o seu dedão nesse medicamento. Ela falava alguma coisa sobre comer doce, e então ela começa a desmaiar na hora, e logo cai no chão, dura igual uma pedra. Isso é remédio, não doce. Então vemos Templo da Brisa, Li Huo Wang. Esquece, mesmo que eu explique, você não entenderia. Ela lá no chão apenas falava que isso tudo era divertido. Esse lugar amaldiçoado, loucos, tolos, aleijados, monstros, é praticamente um museu de aberrações. Por quê? Porque de todos os lugares tenho que estar aqui com vocês. Então ele observa algo e um camarada lá atrás apenas falava: deixa eu brincar com você. Prometo que só uma vez. A outra no chão falava que ela não queria, enquanto os outros apenas observando sorriam macabramente. E lá o nosso prota apenas observava enquanto ouvia eles dar risada. É tudo uma ilusão. É tudo uma ilusão. São tudo ilusão. São tudo ilusão. E assim rapidamente nosso prota já acerta a cara dele com aquele negócio. Ilusão, uma ova. Mesmo sendo uma ilusão, eu não aceito isso. O camarada no chão apenas gemia de dor. Só tô te avisando, você tá ferrado. Você sabe quem eu sou para o mestre. Quem pensa que ele é? Ele não é nada. Como você se atreve a insultar o mestre? A galera apenas fica observando e de repente um camarada vai se aproximando. Já terminaram de brigar? Discípulo Li, discípulo Wang, o mestre está chamando vocês. Então vemos esse camarada, qual não falou o nome dele ainda. A garota observando apenas falava que isso tudo era uma droga. Agora é sua vez, hoje você tá ferrado. E ele continuava apenas observando. De repente aquela mulher segura a roupa dele, dizendo que não era pra ele ir. Então ele larga ela, começando a seguir ele. E assim eles começam a se retirar, enquanto a gasosa apenas ficava observando. Então do lado de fora eles começam a sair. O que foi isso agora? Por que eu me irritei com essas coisas? Eu claramente não sou tão impulsivo assim. Não posso deixar essas coisas afetarem minha personalidade. De repente a garota toca nele. O eu de agora a pouco não é o verdadeiro eu. Calma, calma. E assim ele respira fundo e a garota continuava tocando nele. Você, o que você quer afinal? Então ele segurando, logo ela mostra pra ele, perguntando se ele queria comer doce mole. E assim, mostra essa gororoba pra ele. Ele quando observa, apenas fica sem jeito. Logo ele pega em suas mãos e ela diz que o mestre dela era muito bom, enquanto fazia essa cara bizarra. Ela falava que seguir o mestre significava que ela teria doces para comer. Então eles começam a se aproximar e o nosso prota começa a observar. E quando vemos uma grande fornalha estava aquecendo algum tipo de objeto, eles então começam a se aproximar perto de algum homem que estava fazendo alguma coisa, e ela saúda ele como mestre. Finalmente você chegou, meus discípulos. Me fizeram esperar bastante. Logo ele saindo dali, dá um salto para trás, chegando por trás do nosso prota e da garota. Nosso prota apenas fica surpreso. De repente esse esquisito pega a garota pelo pescoço e joga ela lá para dentro daquele negócio. E lá apenas ele dava a sua risada macabra, qual eu não vou fazer. Pojo, minha vida se estende e meu espírito é defendido. Por Diazi, meu corpo é protegido por Diacho. Eu sou preservado por Diazen, meu estado está selado. E assim ele começa a fazer esse movimento com essa coisa. Por Diahuan, minha alma encontra refúgio. Por Diachin, meu verdadeiro espírito é revelado. Preparem o forno, refina as pílulas. E enquanto ele fazia essa coisa bizarra, nosso prota apenas observava. E lá ele ficava surpreso, pois a colega dele apenas estava sendo moída em pedacinhos. E lá estavam esses seres bizarros começando a derramar algum tipo de líquido, a qual ia para dentro de uma grande fornalha. Enquanto ele cheirava, apenas ouvia: o gosto é falso, essa cabeça careca também é falsa. Ouvi dizer que você chamou esse senhor aqui de nada. É verdade isso? Essa voz também é falsa. Logo ele avança rapidamente para cima do nosso prota. Eu falei contigo, ficou mudo. Falso, falsidade, tudo isso é falso. De repente algo começa a acontecer. Falso. E assim, ele começa a abrir os olhos.
E quando ele abre os olhos, logo ele acorda surpreso e logo ele percebe que estava com algum tipo de roupa de força. E lá ele falava que apenas tudo isso era falso. Então o doutor começa a falar com ele. Pequeno Lee, como foi a sensação dessa vez da alucinação? Alguma novidade? Ainda é o mesmo ambiente, fazendo as mesmas coisas. Só que... Então o doutor pergunta, só que o quê? Já te falei sobre a discípula Wang? Dessa vez o mestre careca, bem na minha frente, foi incrivelmente cruel e a destruiu completamente. E depois a usou para refinar pílulas. Ele ouvindo, apenas anotava tudo em seu tablet. Dr. Lee, pode me dizer o que essas diferentes alucinações significam para minha mente e meu psicológico? O que elas representam? Não, você não precisa se preocupar com isso. O que você deve se preocupar é com a duração de cada alucinação e com a estabilidade do seu estado mental. Já que você superou o transtorno de percepção alucinatória, precisa lembrar de uma coisa. Tudo lá é falso. Não caia de novo nessa armadilha. E lá ele começa a se retirar. Logo ele para. Certo, toda vez que cair em uma alucinação, lembre-se de agir de acordo com a lógica daquele lugar. Só assim você poderá sair o mais rápido possível. Então a gasosa começa a aparecer e ela sorrindo perguntava se ele tinha ouvido bem. E lá estava nosso prota apenas observando ela. E então aparece essa linda gasosa apenas perguntando se ele tinha ouvido tudo direitinho que o médico tinha falado. Logo nosso prota vendo, muda sua expressão. Nana. Ela se aproxima e começa a se sentar, então faz o seu lindo olhar para ele, dizendo que o sorriso dele estava horroroso. Ela pedia para ele parar de rir e pediu para ele olhar o que ela trouxe para ele. Então ela mostra algum tipo de livro, dizendo que era materiais de previsão, que foi entregues pessoalmente pelos professores. Nana, depois de termos crescido juntos, é assim que você se vinga de mim? Ela batendo com o livro na cabeça dele dizia que claro que não. Ele olhando, ela continuava dizendo que além disso, isso daqui era para ele. Então vemos que era algum tipo de videogame qual eu não tô lembrado o nome agora, talvez um Nintendo Wii, um portátil, sei lá. Logo ele tenta pegar pra brincar e pediu pra ele chamar ela de irmã mais velha, que ela dava pra ele. Lá ela... Então ele se aproxima. Irmã... Então, rapidamente ela agarra. Você é minha irmãzona de verdade. Você não faz ideia de como é chato ficar preso todos os dias nos hospitais psiquiátricos. Mesmo que alguém não fosse louco, acabaria enlouquecendo. Ela pedia pra ele parar de enrolar e lembrar-se de fazer sua lição de casa. E não esquecesse do que prometeu a ela. Então ele ouve. Eu lembro. Nós combinamos de passar na mesma universidade. E assim, ele põe a cabeça nela, fazendo ela ficar toda coradinha. E assim, dá aquele mega abração gostoso. Eu vou me recuperar, Nana. E ela feliz falava pra ele se cuidar. E cuidar da saúde dele, pois ela iria esperar ele pelo tanto de tempo que fosse preciso. Está ficando tarde, vou te levar até o portão do hospital. E ela falava que tá bom. Logo ele calça e começa a sentir algum tipo de coisa acontecendo em seu corpo. Então a dor na cabeça começa a piorar e logo começa a alucinar novamente. Um pilão de remédios? Não deveria ser possível. Ela perguntava o que estava acontecendo e perguntava se ele estava bem. Eu segui todas as instruções médicas nesses dias. Como pode? Então ele para pensativo. Eu te assustei, não foi? Ela virando a cara corada, falava pra ele não fazer isso de novo e perguntava se ele achava que ela era uma criança. Então ela começa a sair bufando de raiva. Ei, será que eu vi errado? Nana, espere por mim. Então vemos que a alucinação estava recomeçando, chegando do lado de fora. Nana, não fica tão brava, tá bom? Eu só queria te fazer sorrir. De repente algo começa a acontecer e ele ouve a risada de todos ao redor. Nana, não fica brava comigo. Ela realmente não vai falar comigo? Logo ela dá o toquinho no rosto dele, dizendo que na semana que vem ela iria voltar pra visitar ele e era pra ele se cuidar. Ele olhando feliz. Tá tudo bem, está certo. E assim, eles se despedem. Logo ele começa a entrar lá pra dentro novamente. Naquele momento, dentro do quarto, eu realmente vi um pilão de remédios. Será que meu estado está piorando? Se minha condição parar e eu não conseguir sair antes do vestibular, então não poderia prestar a mesma universidade que a Yangna. Mas o Dr. Lee deve dar conta. Meu pai o contratou como o melhor médico disponível. Que irritante! Então ele nota algo. Espera, no bolso da minha jaqueta tem alguma coisa? Então ele começa a observar e de repente notamos que ele agarra aquele negócio novamente que aquela garota deu pra ele. Não pode ser, isso é doce de açúcar líquido que aquela irmã boba me deu? Algo da alucinação apareceu no mundo real. Então ele põe na boca. É realmente doce. Isso, eu preciso contar ao Dr. Lee. Então ele sai correndo e quando se aproxima, espera um pouco. E se isso for mesmo real? Aquele mundo da alucinação não tem só doces, tem também as minhas oportunidades. E assim, ele começa a entrar no seu estado de Psychopaths. Então parece que ele volta novamente para lá. Vocês aí, tem algum dinheiro? Dinheiro, entenderam? Ouro, prata ou joias também servem. Aqui não dá pra gastar. Então emprestem para mim. Esquece, essas iscas vivas não devem ter dinheiro. Então alguém começa a chamar ele de irmão mais velho. E logo vemos que era aquela gasosa segurando ele, perguntando se ele teria um momento para conversar com ela. Então ele se aproxima e começa a conversar. Logo ela começa a tirar algo do seu pé. E logo ela mostra para ele, perguntando se isso poderia ajudar ele.
Logo ele chega e começa a pegar. Apesar de ser um pouco fino, parece pesado. Afinal, é de ouro. Isso é bom, vô. Vou pegar essa tornozeleira de ouro emprestado. Depois eu devolvo. E esse doce de açúcar mole é pra você. Dá pra comer, é doce. Logo ela agradece, chamando ele de irmão mais velho, enquanto a galera apenas observava eles. Pensei que fosse algo mais interessante. Que chatice. Logo o outro aparece. O que vocês estão fazendo aí juntos? Por que não voltaram ao trabalho ainda? Logo eles começam a se retirar, dizendo que ele era o discípulo interno. Irmão Lee. Na última vez você não conseguiu ser usado como ingrediente pelo mestre. Que pena, não? E lá ele observava. Esse cara parece se chamar Xuan Yuang. Todo mundo trabalha em direito. Se o remédio do mestre não ficar pronto, ele vai arrancar a pele de todos vocês. Logo vemos esse pingente de jade. Aquele pingente de jade parece uma relíquia antiga. Um pingente muito valioso. E logo será meu. Então chega meia-noite, fora da caverna de Shu Yang. E nosso prota já estava lá fora. Não acredito que foi tão fácil. O Shu Yang nem está na caverna dele nesse momento. Se eu conseguir tirar esse pingente e vendê-lo, dá pelo menos pra pagar as mensalidades da faculdade pra mim e pra Nana. Logo ele começa a sair saltando feliz, cantando meu pingente de jade. Logo ele nota uma luz. Lá na frente tem alguém? Logo o camarada aparece por trás dele. Irmão Lee, a essa hora, por que você está aqui? Então nosso prota logo olha pra trás. Você, irmão mais velho Shu Yang? Por que você está vestindo as roupas do servo de remédio? Parece que você teve sorte, garoto. Venha conosco, estamos fugindo desse lugar miserável juntos. O guarda já foi eliminado. Fugir? Vocês estão planejando escapar? Logo pegando ele pelo pescoço. Se você não vier conosco, então morra aqui mesmo. Não podemos deixar você voltar para avisar aquele bastardo desprezível. Essa reviravolta está me dando dor de cabeça. Tanto faz, sempre posso voltar para o hospital. O que um bando de NPCs da minha alucinação pode fazer contra mim? Então ele tenta fechar os olhos. Então ele abre os olhos novamente e logo percebe. Estou de volta novamente, como esperado. Ainda estou preso aqui. A essa hora da noite, a enfermeira provavelmente também está dormindo. Não há como verificar se um pingente de jade e a tornozeleira de ouro que vieram comigo. Deixa pra lá, vou ter que voltar e conferir isso mais tarde. Então fechando seus olhos, ele retorna para lá novamente. Todo mundo já sumiu? Já foram embora? Minhas próprias alucinações. Não há como elas me machucarem. Então começa a amanhecer e alguém começa a chamar. Depressa, levante-se! Todos parem de dormir! O mestre ordenou que todos se reunissem no salão Huyan. O que aconteceu? Não faço ideia. Vamos rápido, será problemático se nos atrasarmos. E lá estava ele apenas de boa. Então chegamos até o templo Qinfeng, salão Huyan. E a galera já estava reunida. Todos estão aqui. O que esse velho lunático está tramando agora? Ontem à noite, às 3 horas, algumas pessoas tentaram fugir. Entre eles estavam 2 discípulos pessoais desse velho mestre. Esse velho está profundamente magoado. Então vemos eles capturados. As regras da seita Sichuan Dog Huan são claras. Recompensas para mérito, punições para transgressões. Então... E o camarada, lá estava ele capturado. Já foram pegos. Que patéticos. Erguendo eles para cima, logo ele começa a utilizar algum tipo de habilidade. Dizendo abra, então um mega buraco é aberto no chão. Alucinações, isso tudo são apenas alucinações. Li Huo Wang, tudo na alucinação foi criado por você mesmo. Não há necessidade de ter medo. Então de repente algo passa por trás dele, fazendo ele se impressionar. Então vai até em direção de um dos carinha, fazendo ele ir de base na hora. O que é essa coisa? Será que também foi criado por minha alucinação? Não pode ser. As coisas das alucinações não podem me machucar. Isso nunca aconteceu antes. Então o velho com esses tentáculos começa a falar. Agora, qualquer um que tiver mais intenções, lembre-se do que viu hoje. Deixe esses daoístas lembrá-los. Ajudar alguém a se tornar imortal é um grande mérito. Se eu ascender à imortalidade, jamais esquecerei da sua bondade. Aqueles traidores da noite passada convidaram vocês para ir com eles. Por que não foram? E lá o nosso prota apenas tentava ficar sério. Alucinações. Você e as outras coisas, vocês são apenas minhas alucinações. Vocês são apenas frutos da minha imaginação. Porque eu deveria ter medo de vocês. Logo ele pega na cabeça do prota lá ele. Bom, você é bem corajoso. Acho que você é bastante talentoso. A partir de agora, será discípulo oficial deste mestre daoísta. Sua nova tarefa será gerenciar o depósito. Discípulo oficial? Gerenciar o depósito? Fui promovido a uma posição mais alta? Nada disso. É porque muita gente morreu e ele não tem ajudantes suficientes. E também a questão do seu nome daoísta. Já que você se tornou discípulo desse mestre daoísta, não pode viver sem um nome daoísta. Xuan Yang. A partir de agora, seu nome daoísta será Xuan Yang. O último Xuan Yang acabou de morrer. E agora, eu serei o novo Xuan Yang. Próximo. Logo ele joga um saco com alguma coisa dentro. O que é isso? Essas 5 pílulas são elixires imortais que esse mestre daoísta refinou pessoalmente. Consumir uma delas não só adicionará 10 anos à sua vida, como também aumentará sua força para salvar sua vida. Viu isso? Ir contra esse mestre daoísta é um caminho sem volta. Mas qualquer um que queira ajudar esse mestre será recompensado. E há muitas recompensas. Logo nosso prota observando, apenas relembrava daquela garota. Será que foi refinado
usando humanos. Então se passa o tempo, não acredito que consegui trazer tudo isso comigo. O próximo passo é verificar a autenticidade do pingente de jade e da tornozeleira de ouro. Mas se o pingente e a tornozeleira forem reais, isso significa que o elixir também terá efeito? Por que eu não tento uma das pílulas? Logo a gasosa aparece, gritando pelo nome dele. Ela com raiva começa a dizer que depois do telefonema dele, ela começou a gasear a aula e escalou o muro da escola para ir escondida atrás dele. E era melhor que isso fosse importante, pois se isso for uma brincadeira, logo ele olhando para o redor, começa a fechar a porta e as janelas. Logo ela começa a ficar toda coradinha, perguntando por que ele estava fazendo isso, pois a enfermeira poderia ouvir eles. Logo uma voz feminina começa a sair dando risada, imitando como se fosse a gasosa dele falando com ela, dizendo que ninguém ia conseguir ouvir o que eles iriam fazer e chamava de irmãozinho Lee. Então ele começa a entregar algo pra ele, enquanto ele falava: irmãs, dá pra parar de ser tão curiosas, foquem a atenção extra na UTI. Ela perguntava o que era isso. Não faça barulho, me escute. Então ele começa a explicar tudo isso pra ela, fazendo ela ficar surpresa. Então alguns dias se passam e lá estava ele. Todos, até meus pais, não acreditam em mim. Eles acham que eu estou louco. Nana é minha única salvadora. Ela é a única disposta a me ouvir. Nana, você precisa acreditar em mim. Então o som fala novamente, falando que a namorada dele veio ver ele novamente. Ah, Nana chegou. Ela voltou como eu pensei. De repente, quando ele foi sair, alguns guardas começam a aparecer e logo começam a passar diretamente por ele. Mestre Jiao, o que está acontecendo? Algo aconteceu? Wang, feche a porta rapidamente. Não saia assim tão casualmente. Se viu o velho Liu, certifique-se de avisar imediatamente. Aquele cara com certeza está perambulando para espalhar seus remédios de novo. Tudo bem então. O velho Liu fugiu da UTI? Como aquele velho frágil conseguiu escapar? Esqueça, não é problema meu. Eu preciso ver a Nana. Então chega do lado de fora do hospital e os dois já estavam se encontrando. Então ela fala pra ele que fez como ele tinha pedido, pois era pra pedir pra alguém avaliar o pingente de jade e a tornozeleira de ouro. E ela fala que esse pingente é uma autêntica antiguidade e seu valor estimado é de pelo menos 400 mil yuan, e a tornozeleira também era de ouro puro. Como eu pensei, eu sabia que seria assim. E assim, ele sorrindo falava que ele não era louco. Então, alguma coisa começa a acontecer e lá começava até mesmo a aparecer aquela mulher. Nana, eu não sou louco! E ela falava pra ele ir com calma. Parece que essa minha habilidade é real. Melhor eu não me cuidar tão rápido. Nana, está pronta pra se tornar uma dama rica? Ela dando um soquinho nele perguntava que tipo de bobagem que ele estava falando sobre dama rica e chamava ele de pirralho. Ela suspirando, falava pra ele que não queria dinheiro, dizendo que a saúde dele era muito mais importante do que essa habilidade e que era pra prometer pra ela que se ele continuar em tratamento e não parar de tomar os remédios, caso contrário, ela não iria mais voltar. Tudo bem, eu prometo a você. E novamente começa a entrar naquela fase alucinógena. De repente, algo agarra ela, derrubando ela no chão. Então vemos que era aquele velho que eles estavam procurando, apenas derrubando ela no chão. E ele grita chamando ele de velho Liu. Essa é minha amiga, solte ela! Logo algo é jogado bem na testa dele, fazendo ele cair sangrando no chão. Pare com isso. E ele começa a relembrar o que aquele camarada diz. Como é isso? Não apenas adiciona 10 anos à sua vida, mas também concede temporariamente grande força para salvar sua vida. E ela lá apenas chorava enquanto perguntava se ele estava bem. E pelo reflexo dos olhos dela, apenas ela observava ele devorando aquela pílula. E de repente, ele entra na sua nova forma, na sua pose de fodão. Então, num piscar de olhos, ele salta. E quando o velho vai ver, o quê? Ele já estava segurando ele pela cabeça lá ele e esmaga ele completamente no chão, quebrando todo o seu rosto. Eu disse pra você parar! Você não me ouviu? E lá estava ele, todo pisite ou pés. Então o tempo passa e nosso prota já estava lá preso. Me solta, eu disse, eu só estava me defendendo. Então chegamos à sala de confinamento de pacientes perigosos. Eu só queria proteger a Yang Na. Foi ele que atacou ela primeiro. Na chamise de autodefesa. E aquilo foi retaliação pura. Pequeno Lee, me diga a verdade. Como você conseguiu machucá-lo tanto assim? Isso não é algo que qualquer um pode fazer. Pense bem antes de responder. Eu odeio quando meus pacientes mentem para mim. O que eu faço, ele não pode saber sobre o elixir. Eu tenho que fechar os olhos. Pequeno Lee, está me ouvindo? Nesse caso, Pequeno Lee, Liu Wang. Então, fechando os olhos, ele volta para aquele lugar. Tanto faz. Isso também é uma solução. Então o velho começa a falar. A trindade única, o microcosmo do Tai Chi, ascendendo para herdar o mandato em tempos difíceis, recebendo honras e elogios, concedendo bênçãos, aliviando sofrimentos e salvando todos das crises, coroados acima de todos os céus, purificando os reinos vastos. Shuyan Yuan acabou de se juntar ao nosso templo Qin Feng. Ele ainda tem muito a aprender. Você, como sênior, deve ensiná-lo. Sim, mestre. Muito bem, já passou das 9 horas. Não há
mais o que fazer. Todos podem jantar. Quem é ele? Por que está me encarando assim? O homem do lado do mestre é o irmão Senno Shang-gu. Desde que os irmãos Shang-kan e Shang-Zhen traíram a seita, ele é o único discípulo interno restante do mestre. Lembre-se de mostrar respeito a qualquer um que encontrar no templo. Ele pode ser um pouco rancoroso. Irmão Senno Shuyan, acabei de me tornar discípulo do mestre. Qual é o próximo passo? Gostaria que o senhor esclarecesse essas coisas para mim. Embora o mestre tenha aceitado você, colocá-lo para gerenciar o almoxerifado significa que você está longe de aprender o caminho da imortalidade. O caminho da imortalidade? O mestre realmente pode ensinar a ser imortal? Os poderes do mestre são naturalmente formidáveis, mas o caminho da imortalidade provavelmente só discípulos internos como o irmão Senno Shang-ku poderão aprender. Se tornar imortal, esse lugar deve ter coisas muito valiosas. Preciso me esforçar para tirar mais proveito disso. Então chegamos até a sala de alquimia do templo de Qin Feng, e o velho estava lá todo pisado pés, apenas preparando os elixires. Então, algumas coisas começam a sair de lá, e logo começa a brilhar, e de repente começa a entrar para dentro daquele frasco verde. E lá estava ele, apenas dizendo nada mal. Nada mal, nada mal. Droga, não acredito que estava tão focado em ganhar dinheiro. Minha visão era muito limitada. Se eu pudesse trazer essa habilidade para a realidade, então, logo o velho fala: Xuan Yang, já tem uma função? É melhor descobrir como fazê-la direito. Mestre, quais são suas ordens? Para que esse desgraçado me ensine seus poderes. Você agora é responsável pelo depósito, certo? Vá, traga o manual de ervas conhecido como Bai Ling Miao. E assim, ele faz o sinal de reverência. Bai Ling Miao. Logo, ele relembra daquela mulher. Está falando com você, não está me ouvindo? Não há outra escolha. De repente, ele começa a ouvir alguém chamando ele pelo nome. E logo, ele começa a acordar com a mãe dele e o médico. Mãe, por que o Dr. Lee está aqui também? Logo ela pergunta por que a cabeça dele estava enfaixada desse jeito e perguntava se estava doendo. Está tudo bem, mãe, não dói. Logo ela olhando, apenas chamava ele de menino. Ela começa a pegar algo, dizendo que ele estava muito magro e perguntava se a comida do hospital era muito ruim. E logo ela começa a pegar uma bala de leite, dizendo que era a favorita dele. Mãe, não se preocupe, você vem aqui tão raramente. Passe mais tempo comigo. Ela disse que tudo bem e ainda bem que ele tinha acordado. Caso contrário, a doutora Lee estava prestes a arrastar ela para encontrar a família daquele velho que bateu nele. Senhora Sun, a família do Senhor Lee já está esperando há muito tempo. E ela disse que sabia e pedia para ele deixar ela entregar uma última coisa para o filho dela. Mãe, eu reagi. Foi o velho Lee que atacou a Nana primeiro. Ela falava que o doutor tinha contado tudo para ela que aconteceu naquele dia. E era para ele não se preocupar, pois ela, como mãe, estava do lado dele. E lá é apenas ele ficava emocionado. Então ela começa a se retirar, dizendo para ele obedecer o médico e tomar os remédios direitinho. Logo ela se retirando, ele chama: Mãe! E lá estava ela com seu olhar. Minha mãe com certeza vai dar uma bronca nelas. Logo algo começa a acontecer. Minha consciência está mudando para o outro lado de volta. A aparição da minha mãe do nada me fez esquecer como lidar com uma careca encrenqueiro. Tudo bem, pequeno Lee. Podemos continuar nossa conversa. Conversa? Vamos conversar na próxima vez que eu voltar. Então alguém me pergunta: você está acordado? Acordado? Sim, mestre, eu estou acordado. Me pergunto se a questão de refinar pílulas com Bai Ling Miao já foi resolvida. Logo o mestre dele agarra ele pela cara. Se está acordado, abra a boca pra mim, discípulo. Logo ele pega alguma coisa e lança diretamente na boca dele. O que é essa coisa horrível que esse velho esquisito está me fazendo engolir? Isso mesmo, se você não abrir a boca é bem grande. Como vai engolir o Taixiu negro? E lá estava algum tipo de caixão com um monte de tentáculo e alguns tipos de talismã que estava selando algum tipo de monstro. E nós percebemos que isso vai ser algo muito perigoso. E acabou, galerinha! E esse foi o Manhwa do Mundo Esquisito. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. E assim que lançar os capítulos novos, que é claro que está em dia, a gente vai estar fazendo aí a continuação para vocês, beleza? Então já chega deixando aquele like e na próxima parte a gente vai estar trazendo a continuação certinho para vocês. Então, muito obrigado e fui!